Olá, hoje nós vamos conversar sobre uma das abordagens mais interessantes na mediação, que é a mediação circular narrativa, desenvolvida por Sarah Cobb. E para compreender essa abordagem, nós precisamos começar por uma pergunta bastante simples, mas extremamente importante, que é, afinal de contas, o que é o conflito? Quando duas pessoas chegam numa mediação, é muito comum imaginar, que existe um fato, duas versões diferentes sobre esse fato e um problema que precisa ser solucionado. Essa maneira de enxergar o conflito é, obviamente, importante, mas a perspectiva circular narrativa propõe um olhar muito mais profundo. Ela nos convida a perceber que as mediações, quando as pessoas chegam às mediações, elas não trazem apenas um problema. Elas chegam com uma história sobre aquele problema. E essa diferença muda absolutamente tudo. Quando uma pessoa conta que o outro é irresponsável, que ele é desrespeitoso, ausente, manipulador, incapaz de dialogar, ela não está simplesmente descrevendo uma realidade objetiva. Ela está apresentando uma interpretação construída a partir das experiências que ela viveu, da maneira como ela compreendeu essas experiências e dos significados que atribuiu a essas experiências. Por isso que antes da gente perguntar como resolver o conflito, nós podemos perguntar que história essas pessoas estão contando sobre o seu conflito. E é justamente aqui que aparece a Sarah Cobb. Sarah Cobb, ela é uma das grandes referências da chamada abordagem narrativa dos conflitos. Então a proposta dela parte da percepção de que os conflitos eles são profundamente influenciados pelas histórias que as pessoas constroem sobre si mesmas, sobre os outros, as histórias que elas constroem sobre os acontecimentos que elas vivenciaram. E aí a ideia central acaba sendo bastante poderosa, que as pessoas organizam suas experiências por meio de narrativas. Elas selecionam acontecimentos, estabelecem relações entre esses acontecimentos, atribuem causas, identificam responsabilidades, constroem personagens nessas histórias. Então pensem em uma situação assim muito comum no direito de família. Aquela situação típica que uma mãe chega na mediação dizendo: olha, ele nunca foi um pai presente. E daí o pai responde: mas foi ela que sempre me impediu de participar da vida do meu filho. Temos aqui duas narrativas. Para a mãe, a história é a de uma mulher que carregou sozinha as responsabilidades parentais, ao passo em que, para o pai, a história vai ser de um homem que foi impedido de exercer plenamente a paternidade. Agora a gente tem que perceber o quê? Uma coisa. Talvez existam fatos concretos por trás dessas duas versões. Talvez tenham existido atrasos, ausências, conflitos, discussões, decisões tomadas unilateralmente, mensagens não respondidas, bloqueio no WhatsApp e outras situações. Mas a narrativa que cada um construiu sobre esses acontecimentos é maior do que cada acontecimento individual. Um episódio ele passa a confirmar o outro. Uma frustração começa a confirmar uma frustração anterior. Uma discussão passa a ser interpretada como prova de que ela é assim, ela é desse jeito. Um atraso passa a ser interpretado como uma confirmação de que, ele nunca se importa. E pouco a pouco, aquela pessoa deixa de ser percebida a partir de comportamentos específicos e passa a ser percebida por meio de uma identidade que foi construída pela narrativa. Ele não é mais alguém que chegou atrasado. Ele passa a ser o irresponsável. Ela não é mais alguém que tomou uma decisão sem consultar o outro. Ela passa a ser a controladora. E é assim, nesse momento, que justamente o conflito ele começa a se tornar muito mais difícil. Porque a gente não está mais discutindo apenas fatos. Agora nós estamos discutindo identidades, estamos discutindo histórias, estamos discutindo o significado que cada pessoa atribuiu ao que viveu. E é justamente por isso que a abordagem circular narrativa de Sarah Cobb, ela dá tanta importância à linguagem. Porque a linguagem ela não serve apenas para transmitir informação.
ela também organiza a experiência. Então, quando uma pessoa diz, ele me abandonou, essa frase não é apenas uma descrição. Ela carrega uma interpretação, um peso, uma emoção, uma determinada posição dentro da narrativa. Quando outra pessoa diz, eu fui afastado, também ele está fazendo muito mais do que descrever um acontecimento. Ele está dizendo como ele compreendeu sua própria experiência. Então o mediador, ele precisa aprender a escutar não apenas aquilo que foi dito, mas também os eventuais significados presentes naquilo que foi dito. E essa talvez seja uma das mudanças mais importantes provocadas pela abordagem narrativa, circular narrativa, em que o mediador ele deixa de perguntar somente o que aconteceu e começa também a perguntar o que isso significou para você. Essa pergunta ela é extremamente poderosa, porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e atribuir significados completamente diferentes a ela. Imagine, por exemplo, um casal que precisa tomar uma decisão sobre a escola do filho, e a mãe vem e diz, eu tive que decidir sozinha porque ele nunca participa, e aí daí vem o pai e responde, ela decidiu sozinha porque ela não respeita a minha opinião. E o fato pode ser exatamente o mesmo. Uma decisão foi tomada sem uma participação efetiva do outro. Mas os significados são completamente diferentes. Porque para ela, aquilo representa abandono da responsabilidade. Para ele, representa uma exclusão. Então, se o mediador ele olhar apenas para o fato, talvez ele encontre rapidamente uma solução assim, operacional. Mas, se ele olhar para a narrativa, ele perceberá que existe uma história muito maior por trás daquele episódio. E é nesse ponto que nós precisamos falar de historicidade. A historicidade, tão importante na mediação, aqui nessa escola ela é fundamental porque ninguém chega a um conflito carregando apenas o presente. As pessoas chegam carregando o passado. Elas chegam com experiências anteriores. Elas chegam com expectativas formadas ao longo do tempo, com memórias, com suas frustrações. Elas chegam com acontecimentos que talvez nem estejam sendo verbalizados, ditos diretamente. E por isso, muitas vezes, o conflito ele não aparece. O conflito que aparece hoje não começou hoje. Uma discussão sobre pensão ela pode carregar anos de ressentimento. Uma discussão sobre convivência pode carregar anos de sensação de abandono. Uma discussão sobre discussões relativas ao filho pode carregar uma história inteira de desconfiança. E aí a historicidade ela nos permite perceber que o conflito contemporâneo é frequentemente resultado de uma trajetória. E aqui existe uma distinção muito importante. Investigar a história do conflito não significa transformar a mediação em um julgamento do passado. Não significa descobrir quem foi o culpado original. Não significa voltar infinitamente, repetidas vezes no tempo, para produzir mais e mais e mais acusação. A historicidade ela serve para compreender como determinados significados foram sendo construídos. Porque sem compreender essa construção, muitas vezes nós não conseguimos compreender por que determinadas situações presentes provocam reações tão intensas. Pensa novamente naquele pai que diz que ela quer controlar tudo, que a mãe quer controlar tudo. Talvez essa frase esteja relacionada apenas à discussão daquele dia específico, mas talvez também exista uma história anterior. Talvez durante o relacionamento entre os dois, ele tenha sentido que suas decisões eram constantemente invalidadas, desconsideradas. Talvez ele tenha começado a acreditar que ele não tinha espaço naquela dinâmica familiar. Talvez, com o passar dos anos, qualquer decisão unilateral tenha passado a ser interpretada como mais uma prova de que a sua participação enquanto pai, enquanto marido, não era valorizada. Do outro lado, talvez a mãe tenha vivido uma experiência completamente diferente. Talvez ela tenha aprendido que quando não tomava determinada decisão, nada acontecia, havia uma inércia. Talvez ela tenha assumido durante anos responsabilidades que ela considerava que deveriam ser compartilhadas. Talvez ela tenha desenvolvido a convicção de que se ela não organizasse tudo, as coisas simplesmente não funcionariam. Então percebam o que começa a acontecer. A mãe construiu uma narrativa de abandono
e o pai construiu uma narrativa de exclusão. E cada novo acontecimento passa a confirmar essas narrativas. E é por isso que a abordagem circular narrativa fala em desestabilizar a narrativa inicial. Como assim? Não se trata de dizer à pessoa que a história dela está errada. Trata de mostrar que a história pode ser mais complexa do que parece. Pode ter mais camadas do que parece ter. A pessoa, ela pode ter sofrido e ainda assim o outro não ser simplesmente um monstro. O outro pode ter cometido erros e ainda assim continuar sendo alguém que possui seus sentimentos, suas vulnerabilidades, medos, suas necessidades. A grande transformação começa quando nós conseguimos passar de uma narrativa extremamente fechada para uma narrativa mais complexa. Em vez de apontar ele como um péssimo pai, nós podemos chegar a... Eu vivi muitas situações em que eu senti que eu precisava assumir sozinha responsabilidades que eu considerava que deveriam ser compartilhadas. Observa a diferença de tratamento. Na primeira frase, o outro é definido como um péssimo pai. Na segunda, a pessoa descreve sua experiência sem imputar, sem ofender, e isso abre espaço para o diálogo. Da mesma maneira, em vez de dizer, ela quer controlar tudo, nós podemos falar, a pessoa pode falar, eu sinto que minhas decisões como pai muitas vezes não são consideradas. Novamente, existe uma mudança enorme. A primeira frase, ela acusa. A segunda, ela comunica uma experiência. E quando nós conseguimos transformar acusações em narrativas sobre experiências, nós começamos a criar possibilidades de escuta. É aqui que a comunicação assume um papel central. Uma pessoa ela pode dizer, eu quero respeito. Mas o que é que significa respeito para ela? Talvez signifique ser avisada previamente. Talvez para outra pessoa, respeito pode significar ter liberdade para tomar decisões sem pedir autorização. As duas pessoas podem estar usando a mesma palavra e querendo dizer coisas completamente diferentes. Então, por isso, o mediador ele precisa trabalhar com significados. Não basta ouvir palavras. É preciso compreender o que aquela palavra, o que aquela palavrinha representa dentro da história daquela pessoa. E esse é um dos motivos pelos quais o mediador ele precisa fazer perguntas abertas, cuidadosas, perguntas capazes de ampliar a narrativa. Quando você diz que se sentiu desrespeitado, o que aconteceu exatamente? O que aquela situação significou para você? Quando que tu começou a perceber essa relação dessa maneira? Tem alguma experiência que você considera importante para entender por que essa situação se tornou tão difícil? São perguntas como essa que ajudam a recuperar a historicidade do conflito sem transformar a mediação em um processo de culpabilização. E existe outro conceito fundamental nessa abordagem, que é a reconfiguração. A ideia é simples, embora seja profundamente sofisticada. Gosto muito dela. Nós não conseguimos voltar no tempo e modificar aquilo que aconteceu, mas podemos modificar a maneira como compreendemos aquilo que aconteceu. E a narrativa ela permite que uma pessoa olhe novamente para a sua própria existência. Então, um acontecimento que antes parecia ter apenas um significado pode ganhar outro sentido quando é contado, quando é ouvido, contextualizado e, claro, confrontado com outras perspectivas. E aí que a mediação ela pode produzir transformação. Imagine, por exemplo, uma mãe que chega dizendo: eu precisei fazer tudo sozinha. Durante a conversa, ela percebe que em determinados momentos o pai tentou participar. Mas as duas partes, esse casal estava tão preso a uma dinâmica de desconfiança em que ela não precisa apagar a sua experiência. Ela não precisa dizer que aquilo nunca aconteceu, mas ela pode começar, sim, a enxergar a história de uma maneira mais complexa. E o pai, por sua vez, ele também pode perceber que determinadas atitudes suas realmente contribuíram para a sensação de abandono que ela viveu, que ela sentiu. E também ele não precisa abandonar a sua própria história.
ele pode reconhecer sua dor e, simultaneamente, ao mesmo tempo, ele pode reconhecer a experiência do outro, daquela mulher. Isso é muito importante. A abordagem narrativa, ela não busca escolher uma narrativa vencedora. Ela busca criar condições para que as narrativas elas possam dialogar entre si. E isso nos aproxima de outra ideia fundamental, que é a possibilidade de construção de uma narrativa compartilhada. Enquanto a narrativa inicial costuma sempre ser eu contra você, a mediação pode trabalhar para chegar a nós temos um problema que precisa ser enfrentado. Isso muda completamente a posição das pessoas, porque o outro ele deixa de ser o próprio problema. O problema passa a ser algo que os dois precisam lidar, que os dois precisam enfrentar. E em uma mediação familiar, essa mudança ela costuma ser decisiva. Porque imagine só, dois pais que estão separados há anos. E aí eles chegam discutindo sobre férias. E aí a narrativa inicial é, ele só pensa nele. E ele diz, ela quer controlar tudo. Se nós conseguirmos construir uma narrativa diferente, talvez apareça uma questão comum. Que os dois querem que o filho tenha estabilidade e que ele consiga conviver adequadamente com os dois pais. De repente existe um ponto de convergência. O conflito, ele continua existindo. As diferenças continuam existindo. Mas as partes, elas deixam de estar necessariamente uma contra a outra. Elas passam a olhar para um problema comum. Já vivi isso muitas vezes em mesa de mediação, em sessão de mediação. E essa é uma linda contribuição da mediação circular narrativa, porque ela desloca o centro da mediação. Nós saímos de uma lógica em que uma pessoa precisa provar que está certa e a gente entra em uma lógica em que precisamos compreender como aquela realidade foi construída para só então criar novas possibilidades. E isso explica também por que esse modelo é tão interessante para o direito das famílias. Nas relações familiares, o conflito ele normalmente não desaparece completamente. Né? Não desaparece completamente com uma decisão judicial ou com um acordo. As pessoas elas continuarão compartilhando suas responsabilidades, seus deveres. Né? Muitas vezes talvez precisem continuar conversando sobre os filhos, talvez precisem continuar tomando decisões, talvez continuem se encontrando em determinados momentos. Portanto, não basta resolver o problema jurídico de hoje. É preciso pensar na qualidade da relação que vai continuar existindo amanhã. E é justamente por isso que uma mediação familiar baseada apenas em quem ganha e quem perde pode ser insuficiente. Então, o que a gente precisa muitas vezes é criar condições para que as pessoas consigam reconstruir a maneira como elas se relacionam. E para isso, nós precisamos compreender as histórias que organizam essa relação. Há ainda um aspecto muito importante, que o mediador ele também possui uma história. O mediador não é uma máquina neutra no sentido psicológico da palavra. Ele também possui experiências, valores, temperamento, memórias, concepções sobre família, sobre a maternidade, paternidade, separação, sobre responsabilidade, sobre o que é justiça. Por isso o autoconhecimento do mediador ele é fundamental, porque existe um risco muito grande de que o profissional projete sua própria história sobre as histórias dos mediados, daquelas pessoas que estão se submetendo à mediação. O mediador que teve uma experiência familiar, ele pode interpretar um conflito a partir da sua experiência. Um mediador que possui determinada concepção sobre parentalidade pode considerar natural ou não uma determinada dinâmica sem perceber que está projetando seu próprio modelo. Por isso que o mediador ele precisa manter uma distância reflexiva. Ele precisa ter empatia sempre, mas sem se apropriar da história da pessoa, do mediado. Ele precisa compreender sem tomar partido. Precisa ajudar as pessoas a contar suas histórias sem se transformar no autor ou coautor delas. E essa é uma das imagens mais bonitas associadas à abordagem da Sarah Cobb. Né? A ideia de que o mediador ele trabalha quase como um poeta, recombinando elementos da narrativa para que os aspectos que estavam escondidos possam aparecer. Isso não significa inventar uma história, não significa manipular as partes,
Significa ajudar a revelar possibilidades que estavam obscurecidas pela narrativa adversarial. Então, quando alguém diz ele não se importa com o filho, o mediador ele pode ouvir, né, por trás dessa acusação que a pessoa às vezes quis dizer: é muito importante para você que seu filho tenha um pai presente. Quando alguém diz: ela adora controlar a minha vida, pode existir por trás dessa frase um outro pensamento de: é muito importante para você sentir que possui autonomia e participação nas decisões relativas ao seu filho. Então percebam o que aconteceu. O mediador ele não negou o conflito. Ele não disse que a pessoa estava errada. Não inocentou o outro, nem o transformou em um monstro. Apenas transformou a estrutura da conversa. Sai a acusação, aparece a necessidade. Sai a identidade negativa, aparece a experiência. Sai a disputa, aparece a possibilidade de negociar, de negociação. Talvez seja esse o ponto mais importante para levar dessa aula, que a mediação circular narrativa, ela não trabalha apenas com o que aconteceu. Ela trabalha com o significado que as pessoas deram ao que aconteceu. E esse significado ele foi construído ao longo de uma história. Por isso que a historicidade, que a gente já falou, né, nas aulas, que é uma característica da mediação, ela é tão importante. Ela é tão importante ser avaliada. Porque quando ignoramos a história, a gente enxerga apenas o episódio. Quando a gente compreende a história, nós começamos a entender por que aquele episódio possui determinado peso para aquela pessoa. Quando a gente compreende a narrativa, a gente consegue perceber que aquela pessoa ela não está reagindo apenas ao acontecimento presente. Ela está reagindo também a tudo aquilo que aconteceu, que aquele ressentimento, que aquele acontecimento representa dentro da sua história. E quando a gente consegue criar espaço para uma nova narrativa, a gente abre espaço para um novo futuro. E essa é a grande contribuição da abordagem de Sarah Cobb, que nos ensina que o conflito não é apenas uma disputa sobre fatos, é também uma disputa sobre significados. E aí as pessoas, elas disputam versão sobre o passado, mas essas versões também determinam aquilo que consegue imaginar para o seu futuro. Olha que lindo. Então, por isso, mediar não é simplesmente perguntar qual que vai ser a solução. Às vezes, a pergunta anterior precisa: que história trouxe essas pessoas até aqui hoje? Como que essa história foi construída, foi estruturada? Qual que é a trajetória dela? O que cada acontecimento passou a significar? Que narrativa cada uma está sustentando sobre si mesma e sobre o outro? E, finalmente, se existe uma maneira diferente de contar essa história sem apagar aquilo que foi vivido. Quando a gente consegue chegar a esse ponto, a mediação ela deixa de ser apenas uma técnica de produzir acordos, uma máquina de fazer acordo. Ela se transforma, na verdade, em um espaço de reconstrução de sentidos. E talvez seja justamente aí que esteja a maior força da mediação circular narrativa. Porque uma pessoa, ela pode não conseguir mudar o passado, mas ela pode sim conseguir olhar para o passado de outra maneira. Ela pode conseguir reconhecer sua própria vulnerabilidade, reconhecer a vulnerabilidade do outro. Ela pode deixar de enxergar o outro exclusivamente como um adversário, né? Pode começar a construir uma narrativa em que o futuro não seja apenas a repetição inevitável daquele passado. Essa é a essência aqui dessa proposta que a gente está estudando. Não apagar a história, não negar o sentimento, o sofrimento, não escolher uma narrativa vencedora, mas criar condições para que novas formas de compreender aquela história se tornem possíveis. E quando uma nova compreensão se torna possível, também pode se tornar possível uma nova forma de relação. Isso acontece às vezes. É justamente nesse espaço entre a história que foi vivida, a história que está sendo contada e a história que ainda pode ser escrita, que pode ser construída, que a mediação circular narrativa ela encontra a sua força. Obrigado.